Vamos lá, pessoal. Lembramos de algumas empresas, como a Disney. Como é que a Disney foi implantada? Começou com brincadeiras, com empresas. Ele analisou bem, né, a Disney ali, e começou a fazer o quê? Começou a fabricar brinquedos ou diversões, vai começando do simples para o complexo. Por isso que eu falo a palavra cardinal ao corpo, o simples ao complexo, uma tática cultural, a CONGAD. Ou seja, o que eu quero dizer, entre empresas filiais, melhor você ter uma empresa fixa sua só. Não faça filiais. Lembra, certa vez eu tinha um cunhado, né, que ele queria filiar ele à denominação, negócio de igreja, estou falando aqui. Aí eu queria o quê? Colocar investimento na igreja dele, porque houve o quê? Potencial. Mas ele ia ver que ele ia o quê? Também ia perder a igreja, ia perder também, ou seja, a própria casa e a própria família. Eu queria a ideia, não faça esse contrato. Porque a maioria das vezes, a pessoa, vamos falar gangaço, o capital, ele quer o que você faz filiações, mas depois vai engolindo tudo, né? Igual aquele Atari, come, vai comendo. Então são fatos importantes, ou gafanhoto, são fatos importantes. Você continue nos seus campos sucessórios, vai investindo, vai pedindo também emprestado, foi até o seu limite, depois vai pagando gradativamente entre as parcerias que você tem. Se não há parcerias, é a mesma tese que eu estou falando, é a mesma tese da minha tese aqui. A tese minha que eu falei o quê? Se meus antecedentes é ruim eu não fazer, não é ruim, é lógico que abrir a sociedade, alguém vai querer roubar, alguém vai falar que você não presta, não acontece isso, que vai vir meus antecedentes, trabalhei em Lava Jato, outras coisas, isso vai trazer o quê? Antecedentes ligados a outros panoramas. Se você tem um colega que já foi seu vendedor de loja, já começou bem, eu não, comecei em feira, ok? Eu estou falando em questão de antecedentes. Então o que? Vai haver uma ascensão na faculdade, depois a questão da carreira e depois as instituições. Imagine se eu abrisse vários núcleos. Vamos dar um exemplo. Eu abri com a Santiana, vou lá abrir outra UVV lá em Ecoporanga. Então vou abrir um núcleo lá, vai ser filial também a São Mateus, Pinheiros e outros lugares. Vai trazer o quê? Dinheiro para mais para o dono e nós vamos ficar lá, de braços cruzados, só falando que estamos trabalhando. Não vamos reembolsar nada de dinheiro e ele vai ganhar mais dinheiro, vai multiplicar, vai vir uma hiperplasia e ganhos. Esses polos que são colocados em matrizes, como a Multivix, são focos que nos traz itinerários ignorantes entre pontos econômicos. É melhor você ter uma só e traz filiais, como outras faculdades que são conhecidas com professoras que têm um bom conceito, conceituados como eu sendo um doutorado, você vai filiar a elas esse anexo e as dívidas vão ser distribuídas. E essa distribuição de dívidas vai ser igual a televisão, que o próprio Silvio Santos não está morto, o próprio Datena fez. Ele filiou o quê? A Band com a SBT. O quê? A questão de dívidas. Tempos atrás eu estava sabendo que estava havendo dívidas no SBT que ia fechar e outras, ou seja, outras emissoras queriam comprar, até a Record. Mas o que o Silvio Santos fez? Conseguiu sustentar entre filiações e anexos. Ou seja, em questões de programas, a telecena, são maneiras estratégicas. Por exemplo, a Herbalife. Então eu tenho que fazer o quê? Se a Herbalife acabou não. São núcleos que abrem, células que eles querem dizer. A célula é um campo empresarial, né? Eles falaram que é um tipo de heresia, ou entidade, mas é um local, uma maneira estratégica para lidar com a questão do povo que acredita em Deus, alguma questão. Mas é um campo empresarial de todas as áreas. Pode G15, G20, são cronogramas ligados à superpotência. Os Estados Unidos estava aí por quê hoje? Porque tinha uma Alemanha, que é uma ameaça muito grande para ele. Tinha um alemão ali, né? E quando tem um alemão aqui no Brasil, é raro. Até analisei, vi uma senhora lá. Então, os traz cronogramas ligados ao quê? A pontos, ligados a pontes cruzadas. Nós podemos explicar o sarcômero explicando o capital. A Z, efeito sanfona. Aí fechou o contrato, articulação. Aí depois abre de novo a exportação.
depois vai internamente, depois externamente. São as maneiras que acontecem no campo de exportação de qualquer área, qualquer produto. Que eu não vou dizer aqui. É o quê? É o link e o leque entre contabilidade. Eu lembro que certa vez eu tive uma esposa que eu falei que ela era formada em administração. Eu falei com ela, minha filha, você faz o quê? Com todo respeito, se você é formada em administração, você abre uma empresa ligada à contabilidade e quando for possível você vai lá, fica afiliado ao seu nome e registrado. E você vai ganhando seu dinheiro e vai trabalhando em outras filiais. E essas filiais, quando te querer processar, você tem uma filial que tem uma empresa capital que pode prejudicar você mesmo assim. Aí é complicado. Aí são teses ligadas à vida pessoal. Aí são questões pessoais, não pode atrapalhar. Se teve uma relação com ela ou não, não pode entrar em questões de negócios e sociedade. É em questões de pautáveis. Há o tempo comprado? Há. Há o tempo de administrar? Há. Estou falando só hoje, queria colocar em destaque, porque hoje houve um simpósio, que houve 16 países aí, ou 17, não sei, mas nos traz uma longitude de matéria-prima, como eu falei da cachaça, como eu falei de outros derivados, o tabaco, ou seja, outras questões que nos traz artefatos e artesanatos ligados aos comércios e registros, né, que são coletados na sua própria igreja, ou na sua própria casa. Se tem coletas na sua própria casa, que estão querendo que você pague, você pode até pagar, mas alguém vai investigar, o procurador vai investigar, vai ver efeitos, né? Efeito estufa. Ok? Tempos atrás, agora eu fico acompanhado com minha mãe, não quero mexer com isso mais. Um salário grande ali para ela pagar. E se ela só vê que ela não é empregada, e as suas obrigações domésticas, e entre os direitos e deveres e as consequências que ocorreram aqui, o que acontece, ela ganhava rapidamente qualquer processo. Essa é a mulher de Deus mesmo. Eu também não quero dar conselho porque eu não quero entrar. Mas é muito dinheiro que entra em campos de capitais e cotas. A prefeitura de Vila Velha, como a de Vitória, é muito dinheiro de verba. Não só campo de receitas, mas unidades, né, dimensionais. Eu não quero entrar nessa área, porque eu já entrei em projetos, eu já inseri. E é lógico que vinha um dinheiro muito grande, mas depois são cobranças, são ameaças por telefone, é um querendo competir com o outro. Eu falei, isso aí não é vida para mim não. A melhor vida minha mesmo é o quê? Estar no meu canto, né? Me resguardando e ter o dinheiro que eu tenho. Se eu não tenho dinheiro, cabe a nós dizer o quê? Procurar alguma coisa a fazer, os meus afazeres. Mas acaba eles tendo esse faroeste. Se eu estiver nesse meio, por favor, investiguem, né, em campos de capitais. Eu não tenho culpa em ter dívida com mulher ou homem, ou alguém tem esse campo de vício, o hábito de gastar muito dinheiro todas as noites, 100 mil, 200 mil. A cada um dá conta de si no seu campo econômico. Se tem a dificuldade de um acervo grupal, imagine individual. Ok? Não estou falando de tratados econômicos, falando de motricidade. A palavra doutoriado está ligada à economia. Economia está ligada a movimento, casa. Ciência do movimento liga à gravidade. Uma certa vez eu estava falando sobre Heloísa Bruns, né? Fala sobre lazer e sociedade. Ela é doutora em economia. Eu sou da área de lazer. Pergunta a Santiana. Eu falei com ela, você sabe que eu e o Marcel Nunes de Salvador, com todo respeito, lidamos na área de lazer. E eu faço vista grossa na época, porque eu queria passar. Mas eles ganhavam muito dinheiro em questão de quê? Dinheiro ligado ao lúdicos. Lúdico, hotelaria, apresentações, trabalhos, projetos. E eu estava só acompanhando ali, vendo como é que era o esquema. Entre sustentabilidade, recursos humanos, recursos materiais, público-alvo e outros projetos que são ornamentados. Nos traz sequelas, é lógico. Ele está com muito dinheiro, com a esposa, ou seja, mas nos traz fatalidades que aconteceu. Okay? Entre esses campos registráveis. Então, qual é a maneira de viável de acontecer? Vive no inconformismo, a razão de viver é só isso. Vive no seu dinheiro, no seu dinheirinho, na sua graduaçãozinha e coloque alguma coisa para os alunos investigar. E deixe eles pensar que você é besta e otário, teimoso, ou seja, em um patife contra outros. Mas muitas vezes tem bom senso, fazemos vista grossa por quê? Queremos viver, minha filha.